Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal do YouTube do projeto Nas Pegadas de Paulo de Tarso. E é com muita satisfação que estamos mais uma vez aqui para gerar esse conteúdo. E já vou pedindo a sua colaboração para que compartilhe o conteúdo com os amigos. Se vocês gostarem do conteúdo, envie nas suas redes sociais, se inscrevam no canal, comente o vídeo aqui embaixo, deixe o seu joinha, isso ajuda esse conteúdo, o YouTube mandar esse conteúdo para mais pessoas e mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. E é muito bom estar aqui estudando esses conceitos iniciáticos da China antiga. Esse ano estamos estudando a China antiga. Lembramos sempre que, para quem está chegando novo, temos playlists dos anos anteriores. 2022 estudamos o Egito Antigo e 2023 estudamos a Índia Antiga. Então, sejam muito bem-vindos. Já vamos compartilhar aqui o nosso estudo desse vídeo. Projetos de estudos iniciáticos, escolas iniciáticas do passado, China Antiga. Sempre gostamos de retomar os nossos objetivos para não perder o foco, estudar os conceitos iniciáticos em grupo, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho e através do testemunho, que é a nossa agenda. Estamos, esse vídeo sendo gerado de um encontro que tivemos no dia 18/2. Estudamos o Tao Te Ching, o capítulo de 1 a 7, né, os aforismos de 1 a 7, e é isso que nós vamos apresentar aqui hoje nesse vídeo. Aqui é o resto da nossa agenda, e para iniciarmos, trazer esse ambiente místico, trouxemos aqui uma reflexão do Lao Tzu que diz: se queres acordar toda a humanidade, então acorda-te a ti mesmo. Se queres eliminar o sofrimento do mundo, então elimina a escuridão e o negativismo em ti próprio. Na verdade, a maior dádiva que podes dar ao mundo é aquela da tua própria autotransformação. Lao Tzu, só essa ideia que daria para a gente poder ficar refletindo aqui o vídeo todo, mas vamos em frente. Então, estamos nesse primeiro semestre do ano de 2024 estudando a China Antiga, o livro Tao Te Ching, ou Tao Te Ching, como já falamos no vídeo anterior. E hoje estudaremos os aforismas de 1 a 7, ou os capítulos de 1 a 7, e um começa dizendo: o tal que pode ser pronunciado não é o tal eterno, o nome que pode ser proferido não é o nome eterno. Ao princípio do céu, da terra, chamam o não ser. A mãe dos seres individuais chama o ser. Dirige-se para o não ser, leva à contemplação da maravilhosa essência. Dirige-se para o ser, leva à contemplação das limitações espaciais. Pela origem, ambos são uma coisa só, diferindo apenas no nome. Em sua unidade, esse um é mistério. Mistério dos mistérios é o portal por onde entram as maravilhas. Muito bem. Então, esse primeiro aforismo, esse primeiro capítulo, o Lao Tse vem falar um pouquinho sobre o tal, o eterno. Então, lembrando que o tal aqui é sem substância, né? Seria o vazio. E a gente vê que
ele sempre vem falando que não tem nome, né? Então não se pronuncia nome, tal, né? Não é o nome eterno. Então o nome, o rótulo, aquilo que a gente vai colocando de rótulo como, né, com as pessoas, e toda vez que a gente rotula alguém, a gente faz uma exclusão. Muitas vezes a gente individualiza, né? Ou deixa a pessoa mais dividida, né? Deixa deixa ela separada, coloca ela em outro patamar. E, e isso não é uma coisa que a tradição do Tao Te Ching vem vendo com bons olhos. Então a gente vai tirar um pouquinho essa ideia, esse rótulo, né, de não chamar nada como rotulando as pessoas dessa maneira, né? O ser seria as coisas conhecidas, o não ser seria as coisas transcendentais, então a gente poderia fazer uma analogia entre o ser, coisa conhecida, a matéria, o não ser, as coisas transcendentais, a gente pode chamar de espírito, né? O ser e o não ser. Na tradição do Bhagavad Gita, que nós estudamos o ano passado, ele vem trazer essas duas palavras, né, como Prakriti e Purush, como sendo essa ideia aí do espírito e da matéria e do ser e de não ser. E também sobre essa unidade, né, esse esse mistério que ele vem trazendo aqui, a gente poderia entender como a unidade, né, a unidade, o uno, o todo que estudamos lá em 2023 nos conceitos de Hermes Trismegistus no Caibário, né? Então, o todo, o uno, o a unidade, isso tudo se remete, fazendo uma analogia, né, ao nosso conceito de Deus aqui, de um Deus que está em todas as partes, que é onipresente, onipotente. Então, a gente entende dessa forma. Muito bem. No verso 2 ou no aforisma 2, desculpe, no capítulo 2, ele diz o seguinte: se todos na terra conhecem a beleza como belo, desta forma já se pressupõe a feiura. Se todos na terra reconhecem o bem como o bem, deste modo já se pressupõe o mal. Porque se o ser e o não ser geram-se mutuamente, o fácil e o difícil se complementam. O longo e o curto se definem um ao outro. O alto e o baixo convivem um com o outro. A voz e o som casam-se um com o outro. Antes e o depois se seguem mutuamente. Assim, o sábio Assim também o sábio permanece na ação sem agir, ensina sem nada dizer, e todos os seres que o procuram, ele não se nega, ele cria e ainda assim nada tem. Age e não guardará alguma coisa, e não guarda coisa alguma. Realizada a obra, não se apega a ela, e justamente por não se apegar, não é abandonado. Então, aqui a gente vê claramente, para quem está seguindo os estudos aqui do canal Na Pegada de Paulo, a gente vê claramente, muito claramente, essa parte da polaridade que estudamos no Carvalho. Então, a polaridade, né, do bem, do mal, da ação, da não ação, do alto, do baixo, então, do contraste. Para a gente conhecer, ele está querendo dizer aqui que se eu conhecer e chegar num lugar e falar assim, nossa, aquela pessoa é alta, aqui aquela pessoa é a mais alta, quer dizer que o resto é tudo baixo, né? É mais baixo. Ou aquela pessoa é mais bela, quer dizer, se pressupõe, ó, essa pessoa é bela, pode ser que se pressupõe que o resto não é bela, só aquela pessoa é bela, então vem a feiura. Então ele está mostrando o contraste das polaridades para poder
entender e agir e ter uma ideia, né, que essa dualidade ela está dentro da mesma, por isso que ela convive junto. Ele sempre fala convive junto, está sempre com o outro, vivendo com o outro, porque eles são polaridades ou parâmetros da mesma escala. Então, o alto e o baixo estão na mesma escala. Então, o que vai diferenciar o alto e o baixo é eu sair de uma polaridade e ir para outra polaridade. Então, fica muito claro os estudos que nós fizemos em 2022 do Carvalho falando sobre polaridade. Para quem tiver interesse, que não viu ainda, entre no playlist aqui do canal e procure lá o vídeo que vai falar sobre o princípio da polaridade. Muito bem. Então vamos para o 3. O 3 diz o seguinte: não dar preferência aos homens capazes impede que o povo conteste. Não valorizar os objetos preciosos faz com que o povo não furte. Não exibir coisas que possam suscitar a cobiça evita que o coração do povo se conturbe. Por isso é que o sábio governa da seguinte maneira: esvazia os corações e enche os estômagos, enfraquece as vontades e revigora os ossos e faz com que o povo fique sem conhecimento e sem desejos. Providencia para que os doutos não ousem agir. Ele pratica a ação e em tudo reina a ordem. Muito bom. Então, vemos que o Lao Tzu vem nos trazendo aqui nesse capítulo 3 a ideia de para a gente tomar cuidado com as nossas ações, as nossas falas, com a nossa postura, para que nós não provoquemos nos outros desejos. Então, ele deixa bem claro aqui dessa parte que nos cabe, né? Às vezes o outro, aquela pessoa tem um morre de inveja ou de ciúmes de mim, aquela pessoa está com ciúmes de mim. Possivelmente eu fiz, segundo as tradições aqui do Tao Te Ching, ele fala que eu fiz algo que provocou na outra pessoa aquele sentimento de ciúmes ou de inveja. Então eu preciso estar atento para não provocar em nenhum outras pessoas nenhum tipo de sentimento. Ele diz também que ele precisa ter o coração vazio, né? Então ele se esvazia, né, do sentimento e enche o seu estômago. Quer dizer, ele aqui, o Lao Tzu está querendo falar sobre as nossas necessidades, né? Então eu supro apenas as minhas necessidades físicas, mas eu me esvazio de alguns sentimentos para que outros possam ser adentrados naquele recipiente. Então a gente pode fazer analogia com o vaso, né? Se o vaso estiver cheio, vaso estiver muito cheio, eu não consigo colocar outra substância dentro do vaso. Eu preciso esvaziar para aí sim, com o vaso vazio, colocar outra substância lá dentro. Então a gente vê também a analogia bíblica, né, evangélica, onde Jesus cita que ele escolhe Saulo de Tarso como seu vaso, quer dizer, aquele que ele vai encher com as suas energias, e é exatamente isso que Paulo, depois, com o tempo, faz, né? Ele se esvazia e se enche de energia do Cristo Jesus. Muito interessante isso. Então, a gente fica é, com essa ideia, né, de esvaziar os corações e nos mantendo sempre só com os necessários, né, encher o estômago, só aquilo para nos manter a nossa necessidade. Que é mais ação, aquilo que ele vai falar aqui, que ele pratica ação em tudo e reina, né? A não ação, perdão. A não ação é a gente não
utilizar da nossa energia ou gastar energia com coisas que são ilusórias, né? Então, que a gente possa praticar a não ação é fazer algo com. A nossa não ação é fazer ações de forma a ser ações que transcendem a matéria e que nós possamos não nos fixarmos à própria ação, não nos apegarmos a esse fruto da ação, como ensina o Bhagavad Gita, né? Então a gente faz a ação, a gente age sem agir, quer dizer, a não ação é a não fixação pelo fruto da ação ou pela própria ação, é quando a gente não se apega aos frutos dessa ação. No verso 4, ele diz o seguinte: o tal flui sem cessar. No entanto, na sua atuação, ele jamais transborda. Ele é um abismo, parece o ancestral de todas as coisas. Abranda a sua dureza, testa os seus nós, modera o seu brilho, une-se com a sua própria poeira. É profundo, mas como é real. Não sei quem possa ele ser filho. Parece ser anterior a Deus. Então, o tal flui, né? O tal, esse vazio, ele vai fluindo como se fosse as energias da divindade dentro de nós, né? Desse mistério, esse divino que existe dentro de nós, né? O abismo, ele tem a ideia do vazio também, né, no taoísmo, no Tao, né, no Tao Te Ching, principalmente. Então, esse vazio, essa ideia de vazio, é uma coisa que a gente vai ver em vários ensinamentos, em vários capítulos, falando desse vazio, né, desse abismo do vazio. Então, o abismo tem a ideia desse vácuo, desse vazio, e a gente vai ver em outros capítulos mais para frente que ele trata desse vazio como sendo algo de utilidade, né? E a poeira está falando que a gente vai se unir, né? A poeira se une-se com a sua poeira, seria como o nosso corpo material, né? Unindo-se aí o nosso espírito, une-se essa poeira, esse corpo material, para poder externalizar os sentimentos do espírito, da essência, da alma. Muito bom. No versos, ou no capítulo 5, céu e terra não são bondosos. Para eles, os homens são como os cães de palha destinados ao sacrifício. O sábio não é bondoso. Para ele, os homens são como cães de palha destinados ao sacrifício. O espaço entre o céu e a terra é como uma flauta vazia, ainda assim inexorível, inexarível, soprada mais e mais sons produz. Porém, palavras em demasia se esgotam ao serem proferidas. O melhor é guardar o que está no coração. Então, a gente vai primeiro entender um pouquinho sobre essa tradição e essa ideia do cão de palha, né? O cão de palha, essa ideia, esse contexto que a gente tem que entender, o contexto histórico da época, né? Da época em que Lao Tzu trouxe esses ensinamentos, lá em sua época existia uma cerimônia onde um cão de palha ele era como se fosse uma divindade, né? Tratado como algo especial, né? Mas ele era apenas um cão de palha dentro da cerimônia, perdão. E ao terminar a cerimônia, o que eles faziam? Eles descartavam esse cão de palha que serviu apenas para a cerimônia. Então ele foi importante em algum momento e no outro momento seguinte ele já era descartado. Então a gente vê que ah, essa ideia desse sacrifício, né, que ele vai fazendo aqui
de, de falar, né, que a terra vai dando essa, que é destinada ao sacrifício, porque o cão de palha era sacrificado, destruído no final dessa oferenda ou dessa cerimônia aonde o cão estava ali. Então ele faz uma analogia entre cão de palha, que era importante, mas ele foi sacrificado naquela cerimônia porque ele foi destruído. E é assim que o céu e a terra, segundo aqui os ensinamentos de Lao Tzu, ele vê como são os homens e os sábios igualmente, né? Que a gente são destinados ao sacrifício. Qual que é o sacrifício? Aqui a gente pode entender como um sacro ofício, né? Um ofício sagrado. Então, esse ofício sagrado de a gente se transcender da matéria, é mais ou menos por aí. Então, a gente vê que entre o céu e a terra, né? Está falando sempre desse céu e a terra, dessa ideia, né? Desse sacrifício, é porque aqui entre o céu e a terra nós teremos as nossas experiências e precisaremos sacrificarmos muitas coisas de nós mesmos para nos esvaziar os nossos corações e poder fazer a transcendência dessas energias em coisas melhores. E, de novo, aqui, Lao Tzu falando sobre o vazio, né, a flauta, né, como se fosse algo que é o vazio, de novo aqui trazendo o vazio, né, o abismo, né, vazia, sem nada, mas é onde que a gente utiliza as energias, as coisas não materiais dentro desse vazio. No capítulo 6 a gente vê que tem muita, né, sentido figurado, figuração, entende, analogias que às vezes é difícil da gente entender porque os contextos que se praticam ali dentro daquela cultura é um pouco distante da nossa cultura ocidental. No capítulo 6 ou no aforisma 6, Lao Tzu traz o espírito do vale não morre nunca. Ele é a mulher misteriosa. A porta da mulher misteriosa é a raiz dos céus e da terra, ininterrupta, assim como perpétua, ela age sem esforço. Então, de novo, aqui a gente vai ver essa ideia de vale, né? Então, não vamos falar de vale, de abismo, de vazio. Então, esses conceitos, né, dentro do Tao Te Ching, nós temos que ir devagar e absorvendo, que ele será repetido em várias partes, aqui em vários capítulos, e cada vez a gente vai entendendo mais, por isso que a primeira leitura às vezes é mais complicada, mas depois das outras leituras vão ficando cada vez mais fácil, né? Então, o vale, ele está entre duas montanhas, ele vai dar uma ideia de harmonia, né? Então, lembrando que o vale tem as montanhas e um vale, uma coisa que é mais harmonioso. Geralmente, quando tem muita montanha em uma cidade é construída onde? No vale, é o primeiro lugar que é ocupado, né? Onde se planta, onde numa região muito montanhosa, aonde se faz o plantio é no vale, né? Então, de novo, ele vem fazendo essa harmonia e falando muito sobre o céu e a terra, que a gente já disse lá atrás que pode ser entendida como espírito e matéria, né? A terra como matéria, o céu como espírito, e o vale é onde, dentro desses dois aspectos, né, entre o céu e entre a terra, dentro do vale, buscaremos a harmonia de nós mesmos, o vale como simbologia de harmonia de nós mesmos. No capítulo 7, o último capítulo que iremos estudar nesse vídeo, ele diz o seguinte: o céu é eterno e a terra duradoura. Eles são duradoura e eternos por não viverem para si mesmos. Isso os faz viver eternamente. Assim também é o sábio por menosprezar o seu eu, este aparece em primeiro plano. Ele renuncia o seu eu e a sua essência é preservada.
não é assim, por não querer nada para si, ele próprio torna-se perfeito. Então, nesse último capítulo, nós vemos, desculpa, nós vemos que Lao Tzu vem falando de renunciando a nós mesmos, esvaziando o nosso coração, tirando o que tem dentro do vaso, esse vaso que a gente pode chamar do nosso ego, né? Como uma simbologia, esvaziando esse eu, né? Desapegando do eu, tirando o eu de centro, sabe? Tirando o eu do centro e colocando os outros, né? Aqueles que estão à minha volta no centro das minhas ações. E isso é o que o Lao Tzu vem falando para nós nesse capítulo 7. Então, é que a gente vai desapegar do meu ego, que eu vou tentar fazer as coisas não só para mim, mas pensando na coletividade, e isso vai trazendo um benefício para a minha transcendência espiritual. Fizemos um apanhado do que nós vimos entre o capítulo 1 e o capítulo 7, compreender a unidade do universo, saber da energia que está em toda parte, não rotular, dar nomes, dar adjetivos, né, às pessoas, às coisas, não se apegar à ação, à sua obra, não provocar desejos, paixões dos outros e harmonizar as nossas próprias energias. E fazendo uma correlação que a gente sempre gosta de trazer aqui, alguma ideia ligado aos Hebreus, ao Antigo Testamento, em Gênesis, no capítulo 3, do verso 19, com suor de teu rosto comerás teu pão, até que retornes ao solo, pois dele foste tirado, pois tu és pó, e ao pó retornarás. Então a gente viu aqui uma passagem que Lao Tzu vem falar que nós estamos nos ligando à poeira, né? A nossa essência, essa poeira, esse corpo material. E na Gênesis, Moisés também cita essa mesma correlação. O segundo livro de Samuel, verso 5, no capítulo 23, sim, a minha dinastia está em perfeita harmonia com Deus. Ele estabelece sua aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os ângulos, sem dúvida, me conduzirá ao sucesso em tudo e me proporcionará todos os desejos do meu coração. Na parte cristã, que é o Novo Testamento, Mateus capítulo 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode cultivar uma cidade situada sobre um monte. Então, Lao Tzu também fala para a gente poder controlar a nossa luz, né? Tomar cuidado, expandir a nossa luz, né? Modelar a nossa luz. E aqui vem Jesus, conforme Mateus nos diz, falando que todos nós somos essa luz que temos que clarear o mundo. Em Romanos, no capítulo 14, no versículo 19, portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Então, essa harmonia que tanto buscamos nesse vale aqui, nessa simbologia que o Tao Te Ching traz como sendo o vale, né? A harmonia, o vale, que nós possamos buscar também, conforme Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, verso 19. Já no Espiritismo, na Gênesis, capítulo 2, item 5, Deus, a existência de Deus, pois bem, lançando o olhar em torno de si, sobre as obras da natureza, observando a providência, a sabedoria, a harmonia que preside em todas as coisas, reconhece não haver nenhum que não ultrapasse e assim por diante. Aqui vem falar dessa harmonia, né, que preside tudo e todas as coisas no livro
a gênese da codificação kardeciana. E ainda ele segue os limites de mais talentosa inteligência humana, ora deste que o homem não as pode produzir, é que elas são produto de uma inteligência superior à humanidade, salvo se sustentarmos que há efeito sem causa. Aqui Kardec colocando no livro A Gênese, né, dessa inteligência que está por trás de toda a harmonia de todas as coisas que nós chamamos de Deus, porque existe os efeitos e dentro desses efeitos precisa haver uma causa. No livro A Caminho da Luz, no capítulo 2, As Raças Primitivas, trouxemos um trechinho também só para ir aguçando a vontade, o desejo de ler, e diz o seguinte: todavia, apesar de surgir um dia no mundo, como a alegria de todos os tristes e providência de todos os infortunados, a sombra do trono de Jessé, o Filho de Deus, em todas as circunstâncias, seria o Verbo de luz, de amor do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Então, aqui de novo, Emmanuel trazendo uma analogia entre essa, essa existência, né, dessa simbologia de poeira, ligando a Jesus a todos nós e ao universo. Nós fizemos aqui também um momento de partilha, né? Como fazer para utilizar os ensinamentos antigos na minha experiência atual. Então, nós, né, discutimos tudo isso novamente sobre esse tópico, sobre esses estudos que estamos fazendo, e lá compartilhamos nossas sensações, nossas percepções, e aqui não faremos isso como de praxe. E para o próximo encontro estudaremos os aforismos de 8 a 14. E enquanto estaremos estudando isso, convido a todos que estão acompanhando os estudos aqui pelo YouTube que também possa fazer um exercício prático de reflexão que tem como objetivo a gente estudando aquele conteúdo e refletindo sobre: serás capaz de purificar a tua visão íntima até torná-la imaculada? E a gente vai refletindo sobre isso. Muito bom, gente. Então, chegamos ao final. Até o próximo vídeo, próximo encontro. Agradeço demais a atenção de todos, que todos possam ser envolvidos por essas energias refazedoras, que esses conceitos milenares possam fazer algum sentido e ser trazidos para o nosso dia a dia, na nossa prática, nas nossas experiências. Que Jesus sempre possa abençoar os nossos esforços e que nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Veja a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.